Ah, Vitor. Então, eu ia perguntar qual vídeo que você não conseguiu, foi dessa disciplina, né? Que você não conseguiu acessar. Ah, deixa eu ver como que, na hora que você fez, deixa eu ver tua mensagem lá, que você não lembra. Esse primeiro vídeo aqui? Deixa eu ver. SharePoint está funcionando. Vou pedir para vocês tentarem entrar ali, tentem entrar nesses vídeos para ver se eles abrem assim, ó. Ou se eles vão abrir como aconteceu com o Vitor, que eles, aliás, não conseguiu abrir, né? O Vitor me mandou. Ah, este navegador não pode reproduzir esse vídeo. Qual que é o navegador que você está usando? Firefox. Talvez precise de algum plugin aí ou atualização do Firefox. Eu não sei se ele atualiza automaticamente, porque como é que eu posso dizer? É importante ter um navegador que tenha atualização, assim, que vá se atualizando, que não fique para trás, tá? O Chrome faz essa atualização. Então, provavelmente, se você for abrir, sei lá, no Internet Explorer, que já saiu até de linha, né? Mas ele está ali instalado, ele fica ali instalado, mas não tem, saiu de linha. Se você for tentar abrir, ele não vai fazer. E eu não sei se o Firefox abre, faz atualização automática. Então, se ele não fizer atualização automática, possivelmente você tenha que atualizar ele. Eu não sei se esses vídeos do SharePoint que estão lá, se há alguma restrição para o Firefox, que eu saiba não, tá? Então dá uma olhada aí, tenta atualizar aí e ver aí, daí vai avisando para a gente, tá? A Ana está perguntando se ela leu o livro, se consegue acompanhar a aula de hoje. Então, só lembrando de vocês, o conteúdo está todo ali. Eu venho aqui, eu sou provocado por vocês. Claro que eu dou umas provocadas, eu vou fazendo umas perguntas e coisa e tal, e a ideia é que a gente tenha uma conversa nesse momento. Essa conversa vai demandar muitas dúvidas de vocês, muita participação de vocês. Se vocês não perguntarem, eu vou fazer algumas provocações para vocês, né? Mas é bem importante que vocês participem. Então, se você leu o livro e fez exercícios, você já tem uma base para tirar dúvidas aí, para ter dúvidas, para entender o que eu estou falando, né? Mas é importante que comece a ver os vídeos também, tá? Sempre assim. Infelizmente, não foi possível. A Laís perguntou aqui sobre a data da prova, né? Não foi possível fazer essa alteração ainda, sabe? Eu deixo até mandar mais uma mensagem para Isabel, a gente conversar. Mensagem para ela para a gente conversar com isso, tá? Sobre isso. E tentar acertar essas datas aí. O Vitor, o computador não está ligando. Tenta acompanhar aqui, tá? A sala está sendo gravada, tá? Tenta acompanhar aqui e não esqueça de entrar lá no FPR virtual e você pode responder pelo celular mesmo, tá? Tranquilo, Ana? Fica sossegado, fica sossegado. Mas as coisas acontecem no começo aí, a gente tem que se ajeitar. Não fique, não se preocupa, tá? Tá, tô pelo celular da minha mãe, tá, beleza. Mas só faz assim, ó, só para você saber, então, os exercícios preparatórios de hoje vão abrir 11h20.
Então, 11h20, entra no FPR virtual, se quiser já coloca aí 11h20 e acessa e responde as questões que vão aparecer para você, tá? Não esqueça disso. Beleza, pessoal? Professor, Fala, Lucas. eu fiquei com uma dúvida que tem, tipo, prova 1 no capítulo 9, vai ser prova remota ou... Que? Não, todas elas, cadê? Apresentação. Todas elas vão ser presenciais, né? Essas datas aqui, ó, você pode ver. Cadê a data? Essa data, prova 1, ó. Dia 1º do 10 nós temos aula, no dia 2/10 nós temos a prova 1, que é no sábado, né? Aquela história das provas presenciais no sábado. Aí eu acabei de mandar, que foi o que alguém me chamou a atenção aqui, enfim, sobre as datas coincidirem, essa data aqui coincidir com Química 3, né? Eu acabei de mandar para a Isabel para ver se a gente consegue fazer uma alteração nessa data. Para mim, eu não vejo problema. Eu vou fazer a prova 1 sobre esse conteúdo aqui, capítulo 9. Vou fazer a prova 2 sobre esse conteúdo, parte 1 do capítulo 16, e a prova 3 sobre esse conteúdo, parte 2 do capítulo 16. Eu posso fazer em qualquer momento. O que eu não posso fazer, o que eu não acho muito produtivo, é ficar deixando muito para depois, entendeu? Porque daí nós já vamos estar em outro assunto, já vamos continuar vendo outro assunto, eu vou seguindo com o assunto. E vocês vão acabar misturando um pouco as coisas, tá? Mas, a princípio, mantém-se. Vamos ver o que a gente conversa aí com a Isabel e com a professora de Química, se a gente consegue. Nós conversamos e acabamos deixando para depois, tá? Do dia 1/10, não vai cair na prova, o conteúdo não cai. Ó, deixando bem claro, nós vamos ver o capítulo 9, beleza? Terminamos o capítulo 9, nós vamos para o capítulo 16, parte 1, e vamos seguir com a disciplina. A prova 1 só vai cair o capítulo 9. Não me interessa quando vai ser a prova. Só vai cair o capítulo 9. A prova 2 só vai cair esse conteúdo aqui da parte 1 do capítulo 16. A prova 3 só vai cair o conteúdo da prova da parte 2. Qual que é o problema? A gente não pode deixar acumular muito, porque lá no final, olhem como está apertado aqui a nossa prova 3. Ficou muito apertado isso aqui. Já está muito perto da recuperação. Vou ter que pegar essa prova, fazer uma correção meio corrida, bem corrida, para entregar para vocês, para quem ficar de recuperação ter um tempo para estudar. Ok? E eu tive que ir deixando, né? Não teve o que fazer. Certo, gente? Beleza? O que eu ia falar para vocês? Eu queria explicar para vocês a questão dos exercícios do livro, do capítulo 9, já estão aqui, né? Eu tinha mencionado já para vocês, eles estão aqui, só entrar nesse link que vocês já vão saber qual é o exercício que você precisa resolver, capítulo 9, os suplementares ou problemas e testes, e tá aqui os números, estão aqui os números, beleza? Então, não precisa se preocupar em relação a isso. Deixa eu só baixar meu celular aqui que está me incomodando, tá, gente? Coloco para ouvir vocês me chamando no chat, mas... Aí, então, tá aqui, não precisa se preocupar, e aí vocês vão postar aqui embaixo. Então, já podem começar a fazer, gente. Já pode começar a fazer. Vou pegar lá o meu exercício, já faço, já gravo, já posto a gravação aqui da resolução. Não precisa se preocupar com isso. Vou deixar para depois. Não, faz já, que fica melhor. Vocês já se livram disso. Não deixa para depois. Se livram disso. Tô com dúvida? Chama o professor, vamos tirar dúvida. Vamos conversar entre nós, pergunta aqui se for o caso. Né? Não vou ensinar vocês a resolver, mas eu vou dar uma dica, eu vou conversar sobre o fenômeno ou alguma questão matemática. Eu estou fazendo, mas eu estou errando aqui. Aí a gente vai ver. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dou Física 5, um aluno me procurou essa semana falando, professor, tem alguma coisa errada, eu não estou conseguindo fazer,
é o exercício tal, eu fiz a letra A, fiz a letra B, na letra C não estou conseguindo chegar no resultado. Já fiz de duas formas diferentes, dois caminhos diferentes, não estou conseguindo chegar no resultado que ele está me dando. Aí eu fui olhar, fui lá, olhei, eu falei, pô, mas o jeito que ele resolveu está certo. Por que está diferente? O que a gente está perdendo nessa história? Eu olhei e falei, está errado aqui o gabarito. O que tinha acontecido é que houve uma confusão no gabarito lá. Na verdade, no exercício, o exercício dava lá uma massa de 3 miligramas. Para resolver, o exercício resolveu com 3 microgramas. Aí deu resultados bem diferentes, porque tinha raiz quadrada, etc. e tal. Deu resultados bem diferentes. Então, aí nós chegamos à conclusão e ele tocou, foi para frente. Então, vamos fazer isso, gente. Tem dúvida? Procura, não está dando certo, vamos conversar. Tá ok? Beleza, gente? As dúvidas no Teams, no Teams. Todas as dúvidas, tudo que a gente tiver que conversar sobre a disciplina, vamos conversar por aqui. Tá? Converso por aqui. Porque daí vocês me mandam, fica registrado, porque mais tarde eu posso olhar qual foi a dúvida de vocês e tal, fica registrado tudo aqui no Teams e eu posso acessar, enfim, tem algumas ferramentas aí que a gente pode usar. Tá bom? O que mais que eu ia falar? Sobre o experimento. O experimento de vocês está já está colocado lá, já estava. Deixa eu aumentar aqui. Tá lá. Para parecer melhor. O que vocês vão fazer, gente, do experimento? Nós estamos estudando quantidade de movimento, tá? Que tem a ver também com a conservação, impulso e quantidade de movimento, e envolve também conservação de energia. Se vocês já leram o livro, os capítulos, alguns de vocês já se adiantaram um pouco e coisa e tal, vocês vão ver que todo o capítulo é uma preparação para o estudo de uma grandeza, de uma situação que se chama colisões. O que acontece durante as colisões? Ok? Então, o que eu resolvi fazer com vocês? O experimento, na verdade, é um experimento dividido em duas partes, que ele pode ser bem simples ou ele pode ser mais complexo. Tá? Quais são essas duas partes? Primeiro, montar um experimento de colisão unidimensional de duas esferas. Nossa, isso é muito complicado, professor. Um experimento de colisão unidimensional de duas esferas. Só fazer duas bolinhas colidirem, uma com a outra. Aí pode ser bolinha de gude que vocês têm em casa. Se não tem em casa, bolinha de aço. Se vocês não têm em casa, sei lá, bola de ping-pong, de sinuca, de futebol, sei lá, o que vocês têm em casa. Ok? O que é uma colisão unidimensional? Elas vão bater. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Colisões. Forças impulsivas e colisões. Aqui. Colisão unidimensional é esse tipo de colisão aqui, ó. Então, elas vão ter uma colisão frontal, uma de frente com a outra. Tá? O Vitor está perguntando se tem que ter a mesma massa para cancelar o movimento uma da outra. Não precisa ter a mesma massa. Se você tiver, beleza. Eu não coloquei restrição nenhuma em relação a isso. Tá? Ok? Não precisa ter as duas esferas em movimento, pode ser apenas uma em movimento inicial, né? Antes e a outra parada. Ok? E não interessa, não coloquei restrição a isso. Eu deixei isso livre para vocês, justamente para que vocês tenham condições de criar, de usar o que vocês têm em casa, a ferramenta que vocês têm em casa, a forma que vocês têm em casa, para resolver. Tá? Aí vocês vão falar, poxa, professor, é muito difícil fazer uma colisão frontal. Gente, uma canaletinha resolve isso. Eu não consigo fazer em cima da mesa, faz uma canaleta, algum lugar que elas consigam caminhar e bater.
Ah, professor, eu não tenho canaleta. Talvez você tenha no piso da tua casa, no rejunte do piso da tua casa, talvez você tenha lá um lugarzinho que a bolinha consegue caminhar por ali, né? Tá bom, Eduardo? Todos vocês, sempre que vocês tiverem problemas, tá? A aula fica gravada, vocês podem acessar depois. Só não esqueçam de ir lá no horário e lá fazer as questões. Se não conseguirem, me avise, tá? Também pode ser diferente. Você pode colocar os duas com velocidades de... Não tem problema. Aí é criatividade de vocês. A única restrição que eu coloquei, ó, montar um movimento de colisão unidimensional de duas esferas, ok? Significa que elas vão colidir. Então, na linha reta que segue a esfera, a hora que ela bate na segunda, a segunda tem que sair com a mesma linha. Ou bate e volta, não sei, mas tem que formar uma linha reta, um movimento total. Ok? E velocidade, a forma que vocês vão fazer é a criatividade de vocês. A segunda parte, montar um experimento de colisão bidimensional de duas esferas. Uma colisão bidimensional é isso aqui, né? Onde agora ela bate e as duas saem se abrindo, formando um ângulo entre suas trajetórias. Então, essa aqui pode estar parada, vem, bate, e as duas formam um ângulo entre as suas duas trajetórias. Ou as duas vêm, colidem, enfim, vocês vão entender aí, vão ver o jeito que vocês quiserem fazer, tá? Sinuca com bolinha de gude, e aí é com vocês. Não sei. Justamente para dar essa liberdade. Vocês têm material, não sei que material que vocês têm em casa, não sei que material que vocês têm acesso, né? E vocês têm que usar a criatividade de vocês, tá? Em seguida, vocês vão filmar os experimentos de uma posição que seja possível visualizar bem as esferas antes e depois da colisão, tá? O que significa visualizar antes e depois da colisão? Bom, por exemplo, esse experimento aqui, essa filmagem, se eu fosse fazer esse experimento em cima de uma mesa ou no chão, eu filmaria de cima, bem de cima, colocaria a câmera bem em cima e ficaria filmando ele colidir um com o outro. Beleza? Faria isso. A mesma coisa esse experimento aqui. Eu filmaria de cima. Por que que eu quero que filme de cima, gente? Porque depois de fazer isso, eu vou postar para vocês aqui um vídeo ensinando vocês a usarem esse software aqui. Esse software chama-se Tracker, que é o mesmo software que vocês vão usar em prática laboratorial. Então, quem está fazendo prática laboratorial, já está lá o vídeo. Mas eu vou postar aqui também para vocês esse mesmo vídeo ensinando a fazer como é que eu posso dizer? A utilizar esse software tracker. O que esse software tracker vai fazer, gente? Basicamente, imaginem que eu tenha esse videozinho aqui. Eu vou dizer para ele, siga essa esfera aqui vermelha, siga essa esfera azul. Ele vai quadro a quadro do meu vídeo, seguindo a esfera, e vai dizendo qual é a posição e qual é o tempo. Qual é a posição, qual é o tempo, qual é a posição, qual é o tempo, das duas esferas. Pô, vocês sabem que se eu tenho posição e tenho tempo, eu consigo obter o quê? Velocidade. Se eu tenho velocidade e eu tenho a massa dela, então vocês vão precisar saber as massas dessas esferas. Se eu tenho a velocidade e tenho a massa dessas esferas, eu vou ter o quê? Que grandeza que eu posso obter a galera que já está estudando? Massa e velocidade. A quantidade de movimento? Quantidade de movimento. Com a aceleração, a massa não me dá nada, Sabrina, né? Então, eu tenho a quantidade de movimento. E mais uma outra grandeza. Vocês já estudaram essa outra grandeza. Impulso. Impulso tem que ter o tempo e a força. Força também não.
Força precisa da aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. Tem uma bem mais legal, aí, bem mais bonita, que me dá uma lei de conservação também. É a energia cinética, professor? Exatamente, energia cinética. Então, com a massa e a velocidade, eu consigo calcular massa m vezes v me dá a quantidade de movimento e mv ao quadrado sobre 2 me dá a energia cinética. Lembrem-se, quem já leu, vocês vão ver que durante uma colisão, não interessa que tipo seja a colisão, eu analiso essas duas grandezas, quantidade de movimento e energia cinética, para ver se elas se conservam, se elas são iguais antes e depois da colisão. Se as duas forem iguais, eu tenho um tipo de colisão. Se somente a quantidade de movimento for igual antes e depois da colisão, eu tenho outro tipo de colisão. Ok? E é isso que vocês vão analisar a partir daí vendo o tracker. E aí vocês vão me apresentar um vídeo apresentando tudo que foi feito, vão fazer um videozinho me descrevendo como que vocês fizeram o experimento. Olha, eu fiz... Imaginem que esse vídeo tem uma cara de relatório, mas não é um relatório escrito. Ok? Então, vocês vão fazer um vídeo, vocês têm que pensar ele como um relatório. O que significa isso? Bom, eu vou apresentar o que eu vou fazer. Olha, eu vou fazer um experimento assim, assim, assado. Esse experimento, o meu objetivo nesse experimento é analisar as leis de conservação, no caso, de energia e de quantidade de movimento. Beleza, agora o experimento. Como que eu fiz o experimento? O experimento eu fiz assim, a primeira bolinha colidiu assim, mostro um trecho do filme dela colidindo, e outro trecho, ó, e a outra depois, a segunda parte ele colidiu assim. Por exemplo, eu estou dando um jeito de fazer o relatório. Então eu especifiquei, fiz uma introdução, falei o que eu vou fazer, falei o que eu fiz. A partir disso, eu levei no tracker, olha lá, ó, usei isso aqui, fiz uma análise de dados no tracker, e ele me deu esses valores. Essas grandezas, obtive isso, medi isso. Quando eu medi isso, o que eu observei? Ah, conservou isso, conservou aquilo, conservou quantidade de movimento e energia cinética. Se foi isso, que tipo de colisão que é essa? Não conservou nem conservou quantidade de movimento, mas não energia cinética. Colisão essa. Não conservou nenhum nem outro. Eu fui lá, fiz e eu achei que não ficou igual. Por que não ficou igual? Deveria, por que não ficou? O que aconteceu? Qual foi o erro que eu obtive ali? Pode ser que eu tenha feito o experimento errado, pode ser que seja inerente do experimento esse tipo de erro. Ok? Eu não vou exigir, o pessoal que já está fazendo prática vai talvez se assustar, eu não vou, obviamente, aqui exigir a mesma rigor de tratamento de dados que nós estamos vendo lá, que nós vamos ver lá em prática, na verdade. Vamos ver, né? Eu não vou exigir o mesmo rigor, eu vou apenas orientar vocês para que quando vocês passam a fazer mais detalhadamente e tal, quando for fazer prática. Ok? Beleza, gente? E daí postar o link do vídeo lá, né? No fórum aqui embaixo, para que vocês, para que eu possa ver. E aqui é aquilo que eu disse para vocês, critério da avaliação. Eu já tinha mencionado esses critérios, clareza e compreensão do fenômeno, tem que explicar o que está acontecendo, passo importante para resolução. Aqui não é resolução matemática, até tem resolução matemática, né? Mas principalmente assim, eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Por que eu levei no tracker lá e fiz assim, assim, assado? Vocês têm que ter essa compreensão. Me relatar da onde que está esse conteúdo, está ligado aonde. Olha, como fiz lá conforme a parte tal do livro. Aí chegou na conclusão, eu concluí isso, e isso que eu concluí bate com o livro lá na parte tal. Ou isso que eu concluí não está batendo, tem algum problema, mas fazer essa relação. E aí a clareza do resolução matemática tal, e a clareza do vídeo, beleza? Vou descontar erros conceituais e atraso na entrega. Sim ou não? Dúvidas? Professor, onde é que baixa esse tracker? O tracker é um software livre. No vídeo lá eu explico
explico. Só colocar aqui, ó, tracker física, se você colocar aqui, ou software tracker. Esse primeiro que aparece aqui, que é esse tracker, de realidade virtual, é um tracker também. Tem várias páginas de universidade, da UTFPR, da URGS, lá no Rio Grande do Sul, que ensinam a trabalhar com ele, né? Mas para baixar direto nesse site deles aqui. Talvez, bem lembrado, Lucas, uma informação que não está lá no vídeo, porque isso aqui é novo. O tracker agora, ele tem a possibilidade de trabalhar com ele online também, tá? Então, é basicamente isso aqui, ó. Então, alguns computadores aí conseguem rodar online. Se não quiser instalar, dá para rodar alguma coisa online, ó. A cara dele é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar um GIF aqui. Deixa eu ver se eu acho um GIF aqui para colocar, para mostrar para vocês basicamente o que ele faz. Tipo, PNG, GIF. Só ver um de colisões aqui, um que tem movimento. Não tem. Não tem. MHS. Não. Mas, enfim, a ideia dele é que, assim, eu coloco um vídeo aqui e daí só puxar o vídeo para cá, para essa tela aqui, e a partir dele aparece, quando ele vai seguir, ele aparece aqui gráficos de posição em função do tempo, velocidade em função do tempo, e você vai citando. O vídeo que eu vou postar para vocês ensina certinho a mexer com isso, tá? Então é bem tranquilo, ele é livre, então não precisa se preocupar. E além disso, na página dele, ele também tem alguns vídeos ensinando, quem quiser aprender um pouquinho mais, tutoriais, só que estão em inglês. Então, quem tem dificuldade com inglês, é bom para treinar, né? Mas para quem não tem, tem aqui do URGS ou da UTFPR, aqui, ó. Tá? Mas isso é o meu... O que vocês vão usar lá no vídeo é mais do que suficiente. Opa. Ok? Dúvidas, pessoal? A Laís perguntou aqui, né? Uma dúvida. A única coisa que diferencia a força externa de uma força interna é se a fonte dessa força faz ou não parte do sistema. É exatamente isso. Então, vamos entender o seguinte, gente. Ó, eu vou lá e empurro. Vamos usar um caso clássico. Duas pessoas em cima de dois skates, tá? Um de frente para o outro. Ok. Se eu considerar o Joãozinho só e o Leandro vier lá e empurrar o Joãozinho, ok? Mas eu estou considerando o meu sistema o Joãozinho, o Leandro vai ser uma força externa ao Joãozinho, a esse sistema, Joãozinho e skate do Joãozinho. Agora, se eu considerar o meu sistema, o Joãozinho e o Leandro, a hora que ele empurra o Joãozinho, eu tenho uma força interna. Pode parecer estranho isso, pode parecer irrelevante isso, mas assim como a noção de referencial que a gente aprende lá em Física 1, lembra que a gente falava bastante sobre referencial, coisa e tal? A noção de referencial muda tudo a minha perspectiva. Basta ver que se eu tomar como centro do meu universo, tomar eu mesmo como centro do meu universo, todo o universo gira em torno de mim, inclusive o Sol. O Sol gira em torno da Terra. Se eu tomar eu como referência, correto? Da mesma forma como a referência é fundamental para eu entender o meu sistema, definir o que faz parte do meu sistema também é fundamental para a forma como eu vou tratá-lo.
Se essa força é interna, se essa força é externa, como que eu vou considerar o meu sistema, né? O exercício sempre vai dizer qual é o sistema, né? Bom, os exercícios básicos, sim. Mas muitas vezes você tem que observar se vale a pena, se é importante você colocar, por exemplo, força de atrito. Um carrinho andando em cima de uma mesa. É interessante considerar a mesa no sistema ou considerar a mesa fora do sistema? Depende do que eu vou estar usando, ok? Tem algum referencial que a Terra fique plana? Tem. Tanto que os caras fazem um experimento clássico para a Terra plana, que eles vão lá com uma reguinha e olham o nível do mar, não é? Daquele referencial, eu vejo um plano. Daquele referencial, eu vejo um plano. É uma doideira isso, né? É um negócio meio maluco, Isabela. Mas é verdade. Eu costumo dizer, eu não posso dizer que a Terra não é o centro do sistema solar. Não, é isso que eu vejo todos os dias. Eu vejo o Sol passando em volta da Terra todos os dias. Eu olho para o mar, eu vejo aquele negócio plano todos os dias. E é isso que dá noção de uma Terra plana, né? Só que tem algumas observações que a gente tem que fazer para completar isso. É o navio que vai se afastando e vai descendo. É o Sol, quando eu olho, o Sol, essencial aí. Aí vamos fazer uma discussão bem legal sobre Terra plana. Alguns vão ficar bravos comigo. Essencial aí. Eu olho o Sol fazendo o que todos os dias? Ele está lá embaixo, no horizonte, ele sobe e some no horizonte. Por sinal, aqui na minha casa é exatamente essa direção, essa linha que ele faz. Ele nasce lá e se põe lá, correto? Se a Terra fosse um modelo plano, como se diz, eu veria o Sol vindo de longe e se aproximando, ou seja, eu olharia lá em cima ele como um pontinho pequenininho, um LEDzinho, e ele vai ampliando, vira uma lâmpada, e lá no fundo ele vai se afastando, fica pequenininho de novo, ele não ia descer. Ok? Então, só para a gente fazer essa observação. Como é importante você definir qual o teu referencial. Física clássica é assim, né? Não tão errado. É perspectiva. O problema é que a minha perspectiva é muito limitada, né? Eu não abro isso aí, né? Se a água no copo fica plana, a terra é plana. Exatamente. Nesse caso, o sistema vai muito além do que os nossos olhos podem ver. E eu preciso olhar de uma outra perspectiva. Muitas vezes eu preciso imaginar essa outra perspectiva. Por quê? Porque dentro da minha perspectiva, essa ideia não bate. Vou dar um exemplo para vocês muito claro, né? Se a gente tem aí, antes de Copérnico, antes de Galileu Galilei, a noção de que a Terra era o centro do sistema, do universo, na verdade, né? Porque eles imaginavam que o universo era aquilo que eles viam, né? Estrelas que eles não sabiam o que era, e o Sol, a Lua, e os planetas que eles também não sabiam o que era, né? Mas mesmo assim descobriram que eram planetas e coisa e tal. E a Terra encaixava bem na ideia de estar no centro desse universo. O que foi o estupim? Qual que era o grande problema nessa história? É que quando você olha determinados planetas, especificamente agora Vênus, acho que é Vênus, não sei, não lembro qual que é, mas se você olhar ele, a trajetória, olhando para a abóbada celeste, a trajetória que ele faz, em vez de passar simplesmente, né, olhando lá estou olhando para o céu, ele passa, vou analisando dia, noite a noite, e assim por diante, ele passa, todos passam assim, ou seja, eu posso imaginar que eles estão girando em torno da Terra, mas esse planeta fazia isso aqui, ó. Como? Vai, volta e vai de novo, né? Deixa eu até ver aqui se eu acho uma referência para ele aqui. Como é que é?
trajetória anômala sistema. Imagens, papapá, órbita. Para não falar qual que é. É Vênus, sim. É Vênus. É Vênus. Bom, depois eu acho um GIF sobre isso. Aí, o que acontecia? Qual que era a visão? Por que o planeta faz isso? Só é possível quando eu saio do sistema solar e percebo que o que eu olho para o planeta nada mais é do que o brilho do Sol nele. Pronto. A água, para saber se as coisas são retas ou inclinadas, a água, então, não está totalmente reta. Ela faz curvaturas, só que é imperceptível na visão humana. Exatamente. Quando você olha para o que eles fazem, né? Eles colocam a reguinha ali, o ângulo, teu ângulo de visão vai te dar ali lá na borda, vamos assim dizer, do mar, né? Do teu ângulo, da tua visão, lá no limite, vai te dar alguns quilômetros. Dentro de alguns quilômetros é legal isso, beleza? Mas qual é o comprimento total da Terra? Né? Pode falar, Ana. Professor, talvez eu não esteja muito lembrada do semestre passado, né, de Física 2, mas eu estava fazendo os exercícios do capítulo, e daí tinha uma questão, né, o exercício 13, que perguntava se a energia mecânica ia se conservar. E eu não entendi por que a energia mecânica ela não se conserva do mesmo jeito que a quantidade de movimento total. Tá, ok. Bom, o que acontece é o seguinte, para você ter conservação da energia mecânica, a energia no sistema se conserva. Ok. Nisso, todo sistema tem que conservar energia. Pode ser que ele dissipe energia na forma de calor, mas considerando a energia que ele tinha antes e o que ele gastou com calor, se conservou. Pode ser que ele dissipe, não sei de que forma, mas a energia se conservou. Ok? Agora, o que acontece aí nesses capítulos aqui que a gente está estudando? A energia cinética do sistema, a energia que o sistema tem antes da colisão, é apenas energia cinética. Aí ele colide. Durante a colisão, pode haver ou não troca de energia. Se o sistema depois da colisão mantiver a sua energia cinética, ela continua. Nem que eu transfira toda a minha energia cinética para essa segunda esfera, ou a energia cinética seja transferida uma parte, ok? Mas do sistema total continua a mesma. Agora, imagine que eu pegue esse sistema, seja um carro, 2 carros. Um carro vem, bate no outro, colide no outro. Esses 2 carros vão amassar. Mas só que para amassar esses carros, eu preciso gastar energia. Você não amassa uma folha de papel se você não consumir energia de algum lugar. Correto? Na verdade, você não. Se você for pensar numa definição que não existe, mas uma definição muito mal feita para a energia, ela é uma grandeza física que serve para realizar trabalho, ou seja, para fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa nesse momento é amassar o carro. Amassou o carro, para fazer isso ele gastou energia. Da onde que ele tirou essa energia? Da energia cinética. Então, sempre que você tiver uma deformação no teu sistema, você perdeu energia cinética. Você precisou roubar de algum lugar energia para deformar o sistema. No caso de uma colisão, você tirou da energia cinética. Além disso, você pode perder. Se perde em menor quantidade, você perde também por calor, o sistema esquenta.
esquenta, aumenta a temperatura, né? Você transforma a energia cinética, uma parte dela em calor. Você transforma a energia cinética, uma parte dela em barulho, né? Se ouve um barulho. Aí você vai falar assim, mas espera aí, quando eu estou escutando um jogo de sinuca, eu vejo duas bolinhas colidindo e eu escuto um barulho, não tem deformação das bolinhas, mas eu escuto um barulho. E ao escutar o barulho, então quer dizer que eu roubei a energia cinética do sistema, da bolinha que estava em movimento, e uma parte virou aquela energia sonora. Sim, só que essa conversão rouba muito pouco. Por isso que num sistema onde eu tenho, onde eu não considero deformação, eu posso considerar onde eu não tenho deformação visível, eu posso considerar um sistema com conservação da energia foi conservada. A energia cinética foi conservada. Entendeu, Ana? Professor, não entendi muito bem, não. Então, pelo que eu entendi, a tua pergunta foi: por que a energia cinética se conserva num e não se conserva no outro? Correto? Não, é energia mecânica, né? Que no caso é a soma da cinética com o potencial. Sim, beleza. Mas aí nota que a gente nem está analisando a energia mecânica do sistema, porque não está envolvendo energia potencial. A menos que você tenha a seguinte situação: uma rampa, você solte, a menos não, mas eu estou dando uma ideia, né? Você solta a tua bolinha aqui do alto, ela ganha de energia potencial gravitacional, ela ganha energia cinética, aí há conservação em todo esse período. Vou considerar que não há dissipação. Normalmente, os exercícios de vocês consideram que não há dissipação. E a partir do momento em que há colisão, se essa colisão tiver deformação, essa energia cinética vai ser entregue, pelo menos uma parte dela, para essa deformação. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Note que eu estou falando em energia cinética. Na colisão, eu falo em conservação da energia cinética. Não falo em conservação da energia mecânica ou da energia total do sistema. Eu analiso a conservação da energia cinética. Vou dar um exemplo bem claro para vocês, que é bem interessante. Se vocês nunca brincaram disso, perderam bastante uma parte da sua infância, mas já devem ter visto gente fazendo isso. Pegar a bolinha de barro e jogar no muro para ver se ela gruda. Já viram, né? E ela grudou. Muitas vezes acontece ela grudar, às vezes cai, coisa e tal, acontece dela grudar. Mas peraí, qual que é a diferença dessa bolinha que eu jogo e ela gruda para uma outra bola qualquer que eu jogo e ela volta? Analisando a energia do sistema, a energia cinética do sistema, vamos olhar assim, só energia cinética, eu joguei essa bolinha, tem energia cinética, eu desconsidero a energia potencial gravitacional, porque não me interessa. A princípio, se eu jogar em linha reta, eu não tenho alteração, né? Ela vai lá em linha reta, eu não tenho alteração da potencial gravitacional. Eu tenho só energia cinética. Quando ela chega na parede, ela gruda. Se ela gruda, ela parou. O muro, a parede, a princípio, eu acho que você não conseguiu arrancar esse muro, essa parede dali. Ele continuou parado. E daí você olha assim e fala assim, mas peraí, o que aconteceu com esse sistema? Cadê a energia cinética da minha bolinha de barro? Ela foi toda convertida em deformação. Então, eu tenho aí sistemas que são extremos. Uma colisão, que eles já vou colocar, né, classificada como perfeitamente elástica, é aquela colisão onde eu tenho, por exemplo, a bolinha de gude, a bolinha de aço, a bolinha de sinuca, que não há deformação nenhuma. E ali eu tenho conservação total da energia cinética. Ao outro extremo é onde eu pego algum objeto e ele tem uma energia cinética tal e toda a sua energia cinética é transferida, é perdida durante a colisão. E aí eu posso fazer de várias formas. Eu posso pensar aí dois carros
que estão em movimento, colidem e grudam na parede, enfim. Esses dois são os dois extremos. Nós, no mundo real, lidamos com o meio do caminho aqui, né? A bolinha de gude, a sinuca fazia um barulho, perde energia por barulho, por aquecimento, mas é muito pouquinho. É meio do caminho. A gente considera que é uma colisão elástica. Essa mesma bolinha de barro, quando bateu na parede, eu tenho dissipação ali, barulho, calor, se converte. Beleza, é uma colisão totalmente inelástica, ok? Sabrina está perguntando aqui, essa energia vai ser gasta mesmo se o sistema tiver uma deformação e depois voltar ao normal? Vai ser gasta. O que acontece é assim, você gasta para deformar, beleza? Só que se você tiver, por exemplo, uma bolinha que ela seja muito elástica, tipicamente aquelas bolinhas que pulam bastante, que a gente pega naquelas maquininhas, tinha às vezes numa lanchonete, num shopping, em algum lugar, né? Tem aquelas maquininhas que tem o brinquedo e tem algumas que tem a bolinha, né? Então, você pega aquela bolinha, você solta ela no chão, ela bate e volta. O que significa? Ela gasta sua energia cinética para deformar, mas como ela é elástica, ela armazena essa energia e devolve. Quando ela devolve, a bolinha pula. A gente vê bem isso. Só que o importante é a gente observar o seguinte, se vocês tiverem uma bolinha dessa em casa, uma bola de futebol, não me interessa qual seja, façam esse experimento. Segura ela a uma determinada altura e solta. Quando vocês fizerem isso, ela vai bater no chão, vai absorver essa energia cinética para deformar, aí ela vai devolver essa energia cinética para o sistema e ele vai voltar e vai pular. Só que tem uma questão, ela não volta na mesma altura. Por que ela não volta na mesma altura? Porque ela não tem condições de devolver, não é um sistema perfeito. Ou seja, ela não vai devolver toda a energia que ela gastou na deformação. Ok? Ela perde energia com atrito com o ar e coisa e tal, mas principalmente ela bate, deforma e volta. E aí vem a próxima pergunta. Por que algumas bolinhas voltam mais do que outras? Tem um negócio, beleza, já abre em 5 minutos, beleza. Tem uma grandeza que se chama coeficiente de restituição. Tá? Que é exatamente essa ideia, o quanto esse material tem capacidade de devolver essa energia, né? Que aí é percentual, vai devolver 80%. Significa que se eu soltar ele de uma determinada altura, vai subir 80% daquela altura na volta. 50% com coeficiente de restituição. Eu solto ele daquela altura, só vai subir a metade na volta. E assim por diante. Ok, gente? Dúvidas? Ana? E agora? Oi, professor. E agora? Agora eu entendi, sim, certinho. Beleza. Até resolveu a dúvida que eu tinha para falar depois. Agora eu entendi. Ótimo, perfeito. Mais dúvidas, gente? Não? Deixa eu ver aqui a lição. 3 minutos. Então, gente, a ideia aqui é essa. É tentar entender. Eu só queria que vocês tentassem ter essa compreensão do seguinte. Quando nós estudamos cinemática, é uma forma de resolver e coisa e tal. Tem conceitos muito importantes ali que a gente sempre volta nesses conceitos. Vocês estão estudando eletricidade. Dependendo do que vocês estão estudando eletricidade, movimento de elétron, não tem outro jeito. Tem que voltar para cinemática para resolver. Só que daí nós fomos evoluindo. Vocês tiveram as leis de Newton. A lei de Newton é um negócio mais bonito, mais caprichado, já tenta entender o porquê das coisas. Tenta entender. Lança o conceito de força,
massa, ver qual é a influência, beleza. Aí veio uma evolução natural disso, que é a questão da energia mecânica. A energia mecânica já é muito mais bonito para se resolver. Já visto aquele exercício clássico que vocês fizeram nas 3 etapas, que é pega uma bolinha e joga essa bolinha para cima. Qual altura que ela vai chegar? Você resolve em cinemática, mas você resolve por conservação de energia mecânica. Correto? Resolvendo por conservação de energia mecânica, você resolve muito mais fácil do que por cinemática. Um conceito mais evoluído. E agora eu tenho também o conceito de quantidade de movimento. E aí eu tenho o que a gente chama de conservação da quantidade de movimento, que também é uma evolução no estudo e fecha com a ideia de conservação da energia do sistema. Tá? São leis de conservação muito importantes, muito fundamentais. Tanto que no capítulo do livro de vocês, ele discute lá sobre a descoberta do nêutron. Ou seja, nós estamos falando de física moderna. A importância dele vai até lá na física moderna. Se eu não conseguir, se o que eu estou tentando explicar viola essa lei básica, o que eu estou tentando, a minha explicação está errada, o meu fenômeno está errado, está tudo errado. Eles não podem violar essas leis básicas, de tão fundamentais que elas são. Ok? Muito importantes. Vou dar um caso clássico para vocês no estudo da conservação da quantidade de movimento. Um foguete. Como funciona a propulsão de um foguete? Porque um foguete tem que expelir combustível. Ele queima combustível e joga combustível para fora. Pensem nisso. Pessoal, então já abriu lá, vocês podem entrar e vão me dando um feedback aqui se está tudo ok, tá? Eu vou deixar aqui, vou ficar observando se vocês estão fazendo, se estão todos lá. Quem terminar pode ir saindo. Como eu disse para vocês, nossas aulas, elas são... vocês têm que vir tirando as dúvidas para a gente poder conversar. Hoje eu tive que falar sobre experimento e outras coisas, né? Na próxima aula eu já não vou mais precisar fazer isso, tá? Ô, professor, Oi. no meu aqui a questão 2 fala que a figura abaixo mostra 2 blocos, mas não tem nenhuma figura para mim. Deixa eu procurar aqui, já vamos conversar sobre isso, tá? Quem que falou isso? Vitor. Vitor. Tá, Vitor, eu vou entrar ali que daí eu já olho. Vitor. Foi o Vitor Alberti? Foi. Visão da tentativa. Pode ser, alguns ele não está carregando. Não sei por que ele fez isso. Professor, para mim tá com o mesmo problema na questão 1. A imagem aqui não está carregando. Gente. Então vamos fazer o seguinte. Quem conseguir fazer, pode fazer, tá? Termina. Eu vou fazer uma revisão nessas imagens que ele deu aqui, não está carregando, aí eu abro o sistema para os outros, tá? Os outros podem terminar, mandar qualquer coisa assim, daí depois essas notas aí, eu cancelo, tá? Então, quem tiver problema de imagem, não faz nada, não faz nenhum, tá? Só manda. Porque eu vou ter que, pelo jeito, Só arrumar deixa em vários. branco, então? Deixa em branco. Tá? Daí eu vou arrumar essas imagens aqui, deixa eu até anotar aqui nas minhas notinhas o que eu tenho que fazer. Coloquei aqui. Acho que são várias que estão dando problema.
Professor, Oi. na questão 2, eu já enviei, né? Mas na questão 2 tinha uma... Era um negócio para você marcar se era verdadeiro ou falso, né? Uhum. E daí tinha uma que falava que se houvesse atrito dentro do sistema, a quantidade de movimento não ia se conservar, né? Mas isso depende se a gente está considerando a superfície ali como fazendo parte do sistema, não? Se a superfície fizer parte do sistema, ela se conserva. Então, mas não foi exemplificado ali Deixa eu se fazia ver. ou não parte do Deixa eu ver sistema. como que era a tua pergunta ali para a gente poder... 10. Não. Para haver conservação da energia mecânica de um sistema, é necessário que atuem sobre ele apenas forças dissipativas. Daí, no próximo para haver a conservação da energia mecânica de um sistema, é necessário que atuem sobre ele apenas forças conservativas. Ok. Se houver atrito atuando sobre um sistema, não haverá conservação da quantidade de movimento. Então, aqui, se o atrito está atuando sobre um sistema, significa que o atrito é uma força externa. Ah, entendi. Questão de interpretação, então. Exatamente, tá? Está atuando sobre ele, ok? Beleza? Bom, pessoal, quero ver como é que está o pessoal que está fazendo. Professor, mas no livro eu tenho a impressão de ter lido que mesmo com atrito ou resistência, a força se mantém, quer dizer, a quantidade de movimento fica constante. Eu vou achar aqui a parte que diz isso. Tá, beleza. Daí a gente conversa. Quero ver se alguém está... Deixar o pessoal terminando. Quem for terminando pode ir saindo, tá? Vou olhando o finalizado aqui. Oi, eu achei o que Isa está falando, professor. É só quando a força é dissipativa que o atrito Que o atrito é uma força dissipativa, né? Então, se ele estiver atuando sobre o sistema, ele vai dissipar. E a conservação da quantidade de movimento acontece em forças conservativas, né? Tá certo? Eu vou mandar aqui no chat o pedaço. Mesmo que dê problema na imagem, pode sair, tá? De momento, são bem mais amplas que as condições para conservação da quantidade mecânica. Sim, essa se conserva se atuarem apenas forças conservativas. Entretanto, a quantidade de movimento se conservará mesmo que estejam atuando forças dissipativas, como o atrito, desde que sejam forças internas ao sistema. Ah, entendi. O atrito tem que ser do sistema. As forças, sim. E lá a gente está se tratando de forças externas, né? Ok, gente? Então, pessoal, um abraço para quem a gente não vai se ver hoje à tarde. Ô, professor, tem uma pergunta.